Meu nome é Leonardo Vicari, eu sou acadêmico de medicina e hoje eu trouxe aqui para vocês o Dr. Salton para nós conversarmos sobre um tema extremamente relevante: depressão na medicina. Toda vez que der vontade de assistir, tu vê essa porra, tá ligado? Então, doutor, se apresenta aqui para o pessoal. Isso. Bom, eu me chamo Jorge Alberto Salton, eu sou médico psiquiatra e sou professor de psiquiatria, de relação médico-paciente e de ética médica. Inclusive, o senhor foi meu professor, né, no primeiro semestre, né, Desafios da Profissão, a matéria que a gente teve. Para vocês entenderem o porquê desse vídeo, a ideia desse vídeo nasceu de um acontecimento que aconteceu comigo, que foi o seguinte: eu estava conversando com uma pessoa que já faz medicina também, né? Ela é da mesma instituição que eu estudo, e essa pessoa ela me relatou o seguinte: ela relatou que a época do vestibular dela foi uma das piores épocas da vida dela. Foi uma época que ela desenvolveu depressão, que ela desenvolveu síndrome do pânico, e eu olhei para ela, professor, falei o seguinte: para mim foi a melhor fase da minha vida. A época do vestibular foi uma fase que eu desenvolvi autoconhecimento, que eu desenvolvi inteligência emocional. E eu vejo que isso é muito negativo, né? As pessoas entrarem nessa bolha dos estudos. Eu gostaria que tu comentasse sobre esses dois cenários. Eu acho assim que dois aspectos eu vou querer falar sobre esse tema aí. Um é o problema da pessoa entrar numa bolha e se desconectar com o resto da vida, né? E o outro problema é ela colecionar os eventos negativos do dia a dia e não os eventos positivos. Esse problema da bolha ocorre assim, ó. Muitas pessoas quando estão fazendo o vestibular, ou depois quando entram já na faculdade de medicina, elas vão se envolvendo de uma maneira tal naquele estudo, né? De uma maneira exagerada, desnecessária, e não sobra mais tempo para elas manterem a conexão com o resto da vida, né? E isso vai fazendo a pessoa ter uma sensação de perda. Ela está se isolando do mundo, né? E isso vai trazendo depressão. Vai ficando isolado, vai trazendo depressão. A pessoa tem a fantasia de que assim é que ela vai conseguir passar no vestibular, se ela se Só estudando, né? Estudando, que assim ela vai ser um bom médico se ela só estudar, e não é fato isso, né? A gente vê pessoas que passam no vestibular que conseguiram não entrar em depressão porque não ficaram só envolvidos no estudo. Tiveram horários de folga, mantiveram seus vínculos, assim como você fez, né? Eu sempre comento com o pessoal que eu, final de semana, havia finais de semana que eu não estudava. Eu pegava o final de semana só para descansar, porque eu sabia que na segunda-feira a minha energia, o meu foco ia ser melhorado se no final de semana eu tivesse um descanso. E isso, as pessoas muitas vezes elas levantam como se fosse um troféu, né? Ah, eu estudo 12 horas por dia, de segunda a segunda, como se fosse um troféu, né? Mas entra em fadiga, né? Tu acaba tendo uma fadiga mental. É que nem um atleta, né? No futebol, aí, ele não pode exagerar os treinamentos, né? Porque ele vai entrar em fadiga. Aí na hora da competição ele está pior, né? O nosso cérebro, ele é assim, ele vai entrar em fadiga, aí na hora das provas tu está pior, né? Com certeza. Então esse eu acho que é um ponto fundamental, sabe? Manter as conexões, né? E levar uma vida normal, assim. Se diz assim, ó, que a pessoa tem que trabalhar ou estudar 8 horas, 8 horas para dormir e 8 horas para outras coisas, lazer, ócio, né? Tá certo que quando tu tá no vestibular tu não vai conseguir fazer bem isso, né? Sim. Mas que então estude 10 horas, né? Sim. E as outras horas seja para dormir, para descansar, para não fazer nada, para né? manter suas conexões ou para não fazer nada, né? Sim. Aí o seu instrumento, que é o cérebro, vai estar em melhores condições para fazer a prova do vestibular.
E uma coisa que eu vejo bastante é que o pessoal não pratica outras atividades de lazer, de hobby, como por exemplo uma corrida, uma caminhada, uma bicicleta, né? O pessoal fica só estudando, né? Então esse é um ponto que eu queria chamar a atenção. Dentro da faculdade de medicina, você sabe que nós temos esse problema, né? Muitas pessoas têm depressão e, aliás, estão aparecendo dados aí assustadores, né? É absurdo. Nós temos uma pesquisa realizada sobre os anos de vida da população e os anos de vida dos médicos e das médicas. Que compara daí a população normal com o médico. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, a população masculina vive em média 74 anos. 74. Já os médicos no Rio Grande do Sul vivem 69 anos, 5 anos a menos. 5 anos a menos. Interessante. As mulheres no Rio Grande do Sul vivem 80 anos. As médicas vivem 59 anos. A mesma dados parecidos foram encontrados em Santa Catarina, em São Paulo e em Minas Gerais. Bom, algumas causas a gente sabe, elas começam já no vestibular, né? E então dá perfeitamente hoje para alguém fazer vestibular para medicina, para alguém fazer medicina e viver 80 anos e viver 74 anos, né? Uhum. Desde que ele consiga viver como vive a população em geral. Nós não podemos dizer assim que somos médicos 24 horas por dia. Não. Nós somos uma pessoa 24 horas por dia que tem uma profissão que é a medicina, né? Um dado que eu quero colocar é o seguinte: eu sou formado há 44 anos. 44 anos. Eu mantenho contato com a minha turma médica. Nós temos um WhatsApp de 76 colegas, né? E nós sempre temos encontros e tal. Então eu posso, a partir dessa amostragem, dizer quem é que se deu melhor na profissão. Você sabe quando, na época, quando a gente se formava, saiu uma lista assim, do primeiro colocado ao último. Né? Uma comparação. Tinha as notas lá. Fulano tirou o primeiro lugar, vai baixando, né? Até, no caso, era o 116, que era a turma era de 116. 116 acadêmicos. Foi em Poderia, Santa Maria que eu me formei. Santa Maria, Rio Grande do Sul. 75, Universidade Federal. O que ocorre assim, ó? Não há nenhuma relação no sucesso profissional e na vida com as primeiras colocações. Porque normalmente seria de pensar, então aqueles colegas que mais estudaram, que ficaram nas primeiras colocações, foram os que tiveram uma carreira médica e uma vida melhor, né? Não tem nenhuma relação. Nenhuma relação. A relação que a gente nota são os colegas que conseguiram fugir dessa bolha. Eles conseguiram manter uma vida ampla, conectada, com variados interesses, né? E, então, quando eles estão trabalhando como médicos, eles estão descansados, eles estão gostando do que estão fazendo, né? Eles podem se interessar pelo paciente, né? Porque eles estão bem, né? Então, isso que eu acho que é o critério principal. Então veja bem, pessoal, olha que interessante, né, esse discurso, né, de você não focar só na medicina 24 horas por dia, porque você é um ser humano que executa uma profissão chamada medicina. Então, antes de tudo, você tem que cuidar da tua saúde mental. E muito interessante isso, muito interessante esses dados numéricos, né, para mostrar para o pessoal o quanto a medicina acaba saturando a pessoa que não tem inteligência emocional, né. E outra coisa também, professor, que comportamentos tu acha que essas pessoas deveriam ter, tanto na fase do vestibular, para ter uma qualidade de vida melhor, né, que é uma das coisas que tu estuda bastante, né, a qualidade de vida do estudante, do vestibular, que comportamentos, e na faculdade de medicina, que comportamentos tu acha que ele deveria ter durante a faculdade de medicina, para ele não estar nesses números? Então, uma é isso que nós já insistimos, né? E temos que repetir isso. Manter as suas conexões, não ficar na bolha. Na bolha da medicina. Outra coisa que tem que fazer é colecionar bons eventos. Até tem uma sugestão para dar.
Um autor americano, um psicólogo chamado Martin Seligman, ele criou a chamada psicologia positiva. Até, se vocês se interessarem, leiam os livros dele, tem um site. É Martin Seligman. Seligman. É psicologia positiva. Já faz anos que ele criou isso. E então uma sugestão simples que ele dá, que dá muito resultado, é assim, ó, termina o dia, você anota 3 coisas boas que te aconteceram nesse dia. Né? Só o título. Abre um arquivo no teu computador, ou pega um caderno e anota o título ali. Ó. Não precisa escrever para dar trabalho, só põe 3 coisas boas, tal coisa, tal coisa, tal coisa simples, pequenas, né? Seja lá, ó, tomei um cafezinho, conversei com uma amiga lá e foi uma coisa boa. Anota aí, conversa com uma amiga, né? Qualquer coisa assim que tu anote ali, né? Consegui estudar 2 horas. Não pode dizer, eu não consegui estudar 8 horas. Não, foi o contrário. Consegui estudar 2 horas. E vai guardando isso, que é impressionante como isso dá um resultado muito bom para a sensação de bem-estar. Porque tem uma regra assim, ó. Até uma vez escrevi um artigo sobre isso no jornal 0 Hora, aqui do Rio Grande do Sul, que o título era assim: o mal é falar muito no mal. Então, ao contrário, nós temos que falar no bem. Nós temos que salientar diariamente 3 coisas boas que ocorreram na nossa vida. Seja na época do vestibular, ou seja quem está estudando medicina. Né? Fantástico, fantástico. E tu sabe, professor, que 2 coisas que eu fazia que corroboram o que tu falou. Na época que eu estava estudando, eu estudava muito pouco, porque eu tinha que trabalhar. Tinha que trabalhar. Né? E não trabalhava porque eu gostava, trabalhava por necessidade, tinha conta para pagar. Eu fazia 2 coisas. A primeira delas, eu acordava de manhã, 4 horas da manhã. Antes de eu começar meus estudos, eu pegava 5 coisas que eu era extremamente grato. Eu chamo isso de diário da gratidão. Eu tinha um diário da gratidão. Então eu escrevia 5 coisas que eu era grato. Eu sou grato por ter uma casa onde morar. Eu sou grato por ter a possibilidade de ter saúde mental para poder estar estudando. Enfim, 5 coisas. E a outra coisa, eu chegava no final do dia e eu ficava muito feliz por cada coisa que eu estudava. Porque assim, ó, tinha dias que eu estudava 1 hora. Tinha dias que eu estudava 2 horas. Mas eu não poderia me comparar com outras pessoas, tem que me comparar comigo mesmo. Tu tinha que trabalhar. Eu tinha que trabalhar. Então, olha que riqueza que tem essas informações, né? Para o pessoal que está em casa ali, que está estudando. Outra coisa que eu me lembrei, né? A pessoa às vezes se engana. Ela diz que está estudando e ela não está estudando. Ela está ali em cima dos livros, mas ela não está atenta à leitura. Eu estudei aí 10 horas. Olha, quem sabe estudou só 2 horas. Né? Sim. Então, essa pessoa mais descansada, conectada, que coleciona as coisas positivas, ela vai estar mais condições de, quando ela sentar para estudar, ela realmente estudar. Ela realmente ficar atenta e prestar atenção. Então, veja bem você foi obrigado pela circunstância a ter que trabalhar. Claro que teve um lado assim de muito sacrifício da tua parte. Sim. Mas, por outro lado, isso te ajudou a tu manter as conexões aí fora. Né? Sim. E não cair dentro dessa limitação. Eu via pelo lado positivo, né, de eu estar trabalhando. Eu ia conhecer outras pessoas, ia estar me conectando com outras pessoas, né, e não era só aquilo estudar. Porque, como tu falaste, né, a gente tem um tempo para trabalhar, um tempo para descanso, um tempo para dormir, um tempo para comer, né. E na faculdade continua assim, né? Continua assim, a mesma coisa. Final de semana eu não estudo, consegui passar em todas as matérias, não rodei em nada, não peguei exame, passei em todas sem estudar final de semana. No final de semana, eu só me dedicava a lazer, fazia a minha corrida, eu gosto de esportes, né? Eu gosto de praticar esportes, sempre focando nisso. Então, pessoal, o grande ensinamento que fica desse vídeo aí, desse conteúdo aqui com o Dr. Salton, né? Psiquiatra. 40 e quantos anos de experiência, professor? 44 anos. 44 anos de experiência, né? Toda essa bagagem aqui para vocês, né? O objetivo desse vídeo é ajudar o pessoal que está estudando, né? O pessoal com informações de pessoas que entendem, né? Eu sempre gosto de trazer profissionais aqui para mostrar para o pessoal, né? Que tu pode fazer diferente, tu pode ter comportamentos diferentes, né? Então acho que o grande segredo que fica aqui, né? É vocês implementarem essas dicas, esses comportamentos na vida de vocês, fazerem hobbies, praticar esportes, né, professor? Eu acho que o esporte é fantástico, né?
tu ir em teatro, cinema, tu acha que isso é relevante para Sem dúvida nenhuma, né? O esporte e cultura, né? esporte e cultura? São os dois. Vou acrescentar assim, esporte, cultura e relacionamento. E relacionamentos em gerais. Tem que manter em geral, né? E salientar as coisas positivas. Esse pequeno diário aí, 3 coisas positivas. 3 coisas. Como você costuma fazer. Isso aí. 3 coisas que você positivo que aconteceu no teu dia, né? Escrever elas. Escrever elas e guardando. Isso aí, perfeito. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham aprendido aí todos os ensinamentos aqui do Dr. Salton. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscreva aqui no canal, deixe seu comentário. E, doutor, para o pessoal que quer saber mais sobre o teu trabalho, inclusive o professor, ele é médico, professor, escritor, né? O pessoal quer comprar o teu livro, por exemplo, como é que faz? Eu tenho um livro na área aí que se chama Convivendo com Pessoas Difíceis, né? Que nos ajuda a lidar com as relações difíceis que tanto sofrimento nos trazem, né? Esse livro está à venda pela Fisales Editora. Fisales Editora. A Fisales tem um site, entra lá. E no site, beleza. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, eu vou deixar o site aqui para vocês. Então eu acredito que era isso, né? Então, se vocês quiserem saber mais sobre o trabalho do professor, só clicar aqui embaixo na descrição, tá? Muito obrigado.